Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Larissa e hoje a gente vai conversar sobre as mudanças que um cristão deve ter nos seus pensamentos, nas suas atitudes, e em todas as ações assim que a gente tem que ter para melhorar o nosso relacionamento com Deus e para se aperfeiçoar também e se parecer mais com Jesus Cristo. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu senti muita necessidade dele quando eu me converti. Quando naquele dia em que eu tive um encontro real com Deus, eu decidi entregar tudo que eu era e decidi também que a partir daquele momento ele poderia fazer o que ele quisesse em mim, que eu estaria ali para servir ele. Então eu não tive esse apoio assim, e eu não tive tantos testemunhos para me basear e alguns vídeos onde eu poderia ter dicas, enfim. Então as referências vão ficar sempre aqui embaixo do vídeo, né? Nos comentários ali, na descrição do vídeo. E também sempre que eu for falar alguma passagem bíblica, e eu espero que vocês confiram depois também, que a gente tem que ter muito cuidado com isso, eu vou colocar aqui na tela sobre qual texto eu tô me referindo. Então, para dar uma breve introdução ali, né? Eu lembro de uma parte muito importante em que sempre fica gravado na minha cabeça, assim, sempre que quando eu penso que o Espírito Santo realmente molda a gente, eu lembro desse acontecimento, né? Então, era um dia onde fazia talvez uns 2, 3 meses que eu tinha entregado a vida para Jesus, que eu tinha feito a oração, né? Que eu pedi para ele realmente moldar minhas atitudes, que aí o Espírito Santo foi trabalhando dia a dia em mim. E é uma coisa que é um processo lento mesmo, mas pode ser muito mais rápido se tu tiver ali as ferramentas, tudo mais. Se tu tiver conhecimento também para agir de acordo com isso, de acordo com o que o Espírito Santo quer que tu faças, é muito mais rápido. Então, como eu não tinha esse conhecimento, não tinha muito esse apoio de mudar minhas atitudes, enfim, era tudo meio que relativizado para mim, não foi um passo tão importante, não foi um passo tão fácil para mim. Então, por isso eu tô trazendo esse vídeo para vocês, para se alguém estiver precisando, que eu creio que esteja, para tomar um nível maior com Deus mesmo. E eu tenho certeza que vai mudar algumas coisas na tua vida e até mesmo algumas atitudes que tu tinhas antes, talvez tu possa ver esse vídeo e corrigir elas para poder de fato mudar e agradar mais a Deus também. Então, esse acontecimento que eu falei para vocês foi o seguinte: quando eu penso na mudança, geralmente me vem ele direto, né? Estavam uns 2, 3 meses ali, convertida já, e aí eu senti que, como eu era muito pecadora, assim, eu fazia muita fofoca. Eu gostava de fazer fofoca, gente. E isso a gente sabe que é um pecado, Deus não gosta disso. Mas mesmo assim, eu já estava começando a me sentir mal quando eu ouvia algumas coisas ou quando eu ouvia alguém falando mal de outra pessoa e vindo contar diretamente para mim. Eu me sentia mal no ponto de vista humano se eu não retrucasse com essa pessoa sobre alguma coisa. Então a pessoa falava mal de alguém, eu tinha que agregar um pouquinho mais ali, porque senão essa pessoa, na minha cabeça, ia se sentir um pouco mal por estar falando comigo, então ela ia deixar de ser minha amiga e tudo mais. Então eu sempre fazia isso, por mais que eu não gostasse, eu fazia para não perder a amizade boa que eu tinha. Mas teve um ponto ali em que eu percebi que o Espírito Santo estava me cobrando isso, estava me cobrando de verdade, que eu parasse de fazer fofoca e de falar mal das outras pessoas, em que eu cheguei, uma das minhas melhores amigas naquela época tinha vindo falar comigo, tinha vindo contar fofoca, eu acho, não lembro. E eu disse assim, eu encarei ela e eu disse assim: olha, eu não quero mais saber de fofoca, não me conta mais nada, não vem falar mais mal de outras pessoas comigo, que eu não quero saber. Eu sentia que a partir dali, que eu não estava mais me envolvendo com essas coisas, que de fato eu tinha aprendido essa lição e que eu não poderia mais ter esse comportamento. Então esse vídeo, tenho certeza que vai ajudar vocês. E agora também eu vou dar algumas dicas sobre como é que eu fiz, né, para seguir com isso. E depois de um tempo eu também entendi a base da palavra mesmo, a base da Bíblia, o porquê essas mudanças eram tão importantes.
para a gente ver qual que é a importância da mudança à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, lá em Efésios, no capítulo 4, versículos de 22 a 24, está escrito assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, a nossa velha natureza é tudo aquilo que não pertence a Deus. Fofoca, imoralidade sexual, enfim, roubo, assassinato, todas essas coisas que a gente sabe que Deus não aprova. Então, tudo isso são as coisas da velha natureza, que é quando a gente era simplesmente carnal e o nosso espiritual estava morto. Então, quando a gente se converte, quando a gente pede para Deus começar a moldar as nossas atitudes, o Espírito Santo vem com essa mudança e a gente, consequentemente, abandona a velha natureza e, como está escrito aqui na palavra, revistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é a sua semelhança também. Então, a gente tem que ser cada vez mais parecidos com Deus para ter a nova natureza. Então, uma dica depois desse texto que eu dei ali para vocês é para vocês orarem pedindo ajuda para Deus, pedindo ajuda para o Espírito Santo realmente estar com vocês nesse processo. E quando eu lembro muito claramente que quando eu ia para algum lugar, quando eu saía de casa, eu já fazia oração no meio do caminho, enquanto eu estava no carro mesmo, que era para o Espírito Santo não deixar que nenhuma palavra saísse da minha boca que eu sabia ou que ele achasse que iria prejudicar o meu relacionamento com Deus. Então eu sempre falava assim: Espírito Santo, se eu for falar alguma coisa que não pertence a ti, não pertence ao reino de Deus, por favor, cala minha boca e não deixa que minhas línguas professem essas palavras. Eu sempre fazia essa oração porque o meu maior pecado mesmo era ali o de fofoca e era o de falar mal dos outros também, coisa que eu me arrependi demais quando me converti, que eu entendi realmente qual que era o impacto disso na minha relação com Deus. Afinal, ele criou todo mundo. E o desejo dele é que a gente não fale mal uns dos outros. Segunda dica que eu dou para vocês também: não sintam medo de não reconhecerem mais vocês. Então, por mais que você está trabalhando no mesmo local, por mais que está frequentando os mesmos lugares, ou enfim, que está tendo os mesmos amigos, o mesmo círculo de amigos até então, não sintam medo de repreender aquilo que vocês sabem que vai fazer mal para vocês. Então, por exemplo, alguém vem contar alguma coisa que não é legal, já repreende e fala assim: vamos mudar de assunto, por favor? Mas vocês sempre têm que ter noção que não adianta, não vale a pena vocês terem 5 minutos de conversa terrível com alguém para não perder a amizade e perder um processo inteiro de relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é eterno. A gente está falando na eternidade, a gente não está falando nesse presente momento. E cada vez que tu se doar um pouco mais para essa vida terrena, para essa vida carnal, em que tu começar a desobedecer a Deus, a começar a pecar para tentar trazer outras pessoas, ou pensar que não vai se intoxicar com essas coisas, tu estás pecando também. Porque a fé vem pelo ouvir. Quanto mais tu ouve de alguma coisa, mais tu fica familiarizado com aquilo. E uma hora ou outra tu vai acabar compactuando com isso também. Então, o desejo que eu sinto assim mesmo é de que a gente seja cristão de verdade, que a gente repreenda quando tem que repreender, que a gente seja carinhoso quando tenha que ser, mas que a gente saiba qual que é o nosso lugar e qual que é o Deus que a gente serve. Em Romanos 8,15 está escrito assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Ou seja, a vida na eternidade, a vida com o nosso Pai é muito mais importante do que tudo que a gente tem aqui na Terra. Então, aqui no texto está falando, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não torna vocês medrosos.
Ou seja, a gente não é escravo do pecado. A gente tem autoridade em cima do nome de Jesus para eliminar todo esse tipo de coisa que não pertence ao reino de Deus. Então, se a gente é filho, a gente tem que agir como filho. A gente tem que lembrar que não é simplesmente um homem, Jesus. Ele é simplesmente uma pessoa que está sentada do lado direito de Deus. Então, a gente tem que respeitar sim, e a gente tem que tomar essa visão de que a gente vai ser co-herdeiro com ele também no reino. A gente vai governar junto a ele. Então, a gente precisa tomar essa posição de não se infectar, não se intoxicar com essas coisas do mundo e a gente aprender a ser cristãos de verdade, a ser alguém que Jesus era e a ser alguém também. Jesus se sentava na mesa com os pecadores, mas ele não pecava. Então a gente tem que ter a plena certeza disso, a plena convicção de que a mudança é extremamente necessária para se a gente quiser ser como Jesus, se a gente quiser ser parecida como Jesus e honrar também o reino de Deus. Então nós temos que ser sal e luz do mundo. Jesus disse que se o sal não salgar, não tem importância nenhuma. É como se fosse inútil. E ele também diz lá em Mateus 5,14 que uma luz não se põe debaixo da cama, porque ninguém vai ver essa luz, essa luminosidade. A luz se põe em cima, numa candeia, onde todos possam ver e onde realmente ilumina todo o ambiente. E no finalzinho ali desse versículo também de Mateus 5,14 fala assim, Jesus fala: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, nós precisamos que a nossa fé demonstre resultado. A gente precisa mudar para que os outros possam ver Jesus encarnados na gente. Então é como se fosse alguém que está de fora olhar para a tua vida, olhar para ti, olhar para as tuas atitudes e dizer assim, eu tenho certeza que esse daí é crente. E num certo ponto ele vai lembrar de ti como exemplo de um cristão. Então a gente tem que ser realmente essa iluminação, a gente tem que iluminar o mundo com as nossas atitudes, com nossa aparência também. E também a gente tem que salgar, então a gente tem que ser sal, a gente não pode simplesmente aceitar tudo que chega até nós e ficar ali quietinho. Então a gente precisa sim salgar a comida, colocar um tempero, colocar o que de fato é a verdade, e também a gente precisa iluminar isso tudo para que os outros vejam esses resultados. Então esse foi o pedido de Deus e agora eu quero fazer uma oração com vocês para fortalecer isso tudo que a gente viu nesse vídeo, para que vocês também consigam enxergar a dimensão de toda essa mudança ali, qual que é a importância dela, e para que vocês comecem, então, essa mudança com uma oração de abertura. Querido Deus, que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo realmente molde as nossas atitudes, molde as nossas falas, molde os nossos pensamentos, e que o Senhor entre no coração de cada uma que está assistindo esse vídeo, que o Senhor mostre quais as mudanças que são necessárias para aquela pessoa viver o extraordinário do relacionamento contigo também. Que ela se aproxime mais de ti, que se ela se empenhar, tenho certeza absoluta que se parecer com Jesus é muito mais fácil quando realmente se caminha do lado de Jesus. Então, que o teu Espírito Santo molde a gente, molde as nossas atitudes, e para que o teu reino seja louvado, que o teu reino seja avançado também. Que a partir das nossas atitudes, que a partir de tudo que fazemos no nosso dia a dia, a tua imagem seja engrandecida. Em nome de Jesus a gente te pede isso. Amém. É isso, galera. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.